O navio afundou. Eram 28 homens, a centenas de quilômetros de qualquer ser humano, sem rádio e sem saída visível. O oceano mais tempestuoso do mundo ficava entre eles e a civilização. O objetivo e a armadilha. Era dezembro de 1914. Um navio deixava a última terra conhecida e entrava no Mar de Weddell, no extremo sul do Atlântico, em direção à Antártida. O objetivo era ambicioso: cruzar o continente antártico a pé, de um oceano ao outro, mais de 2.800 quilômetros por um dos terrenos mais hostis da Terra. Nenhum ser humano havia feito isso antes. A expedição havia sido planejada durante anos, financiada com dificuldade, e partia no momento em que boa parte do mundo estava se preparando para uma guerra. O navio tinha um nome que parecia escolhido para a ocasião: Endurance. Resistência. 2 dias depois de deixar South Georgia, a última parada com presença humana, encontraram o primeiro gelo. Não era inesperado. Aquela era uma região de gelo. Mas a extensão era maior do que qualquer um havia visto naquela época do ano. Os próprios baleeiros da estação haviam avisado antes da partida: o mar de gelo estava mais fechado do que o normal. O navio avançou mesmo assim. Durante semanas batalhou por aberturas no gelo, metro a metro, abrindo caminho onde havia caminho e esperando quando não havia. Em janeiro de 1915, após semanas de luta lenta, o gelo fechou ao redor do casco. O navio parou. E desta vez, não havia abertura para buscar. Estavam a um dia de navegação do ponto de desembarque. O continente estava quase ao alcance. Mas o gelo havia decidido por eles. O inverno antártico estava chegando. 10 meses. Ficar preso no gelo antártico não era uma sentença de morte imediata. Era algo mais lento e, em alguns sentidos, mais difícil de suportar. O navio derivava para o norte, carregado pelo gelo em movimento, afastando-se cada vez mais do destino original. O líder da expedição entendeu rapidamente que não havia o que fazer além de esperar. E que a maior ameaça, nos meses seguintes, não seria o frio nem a fome. Seria o colapso psicológico dos homens. Organizou uma rotina. Turnos de trabalho, exercícios com os cães de trenó no gelo ao redor do navio, refeições no horário certo. À noite, jogos de cartas, música, apresentações teatrais improvisadas pelos próprios tripulantes. Manteve os homens ocupados, com propósito, com humor quando possível. Tratou cada problema de moral como trataria um problema técnico, com atenção e solução. Durante meses, o navio foi o único ponto de calor e luz num oceano de gelo e escuridão. E durante meses, funcionou. Em agosto de 1915, o gelo ao redor do navio começou a se mover de forma diferente. Não mais uma deriva suave para o norte. Pressão. O gelo pressionando contra o casco, de lados opostos, com força crescente. Os sons começaram em setembro, o madeirame gemendo, as vigas cedendo, o casco sendo comprimido de dentro para fora. Em 27 de outubro de 1915, a ordem foi dada: abandonar o navio. Os homens saíram com o que conseguiram carregar. 3 botes salva-vidas, suprimentos, equipamentos essenciais. Montaram acampamento no gelo, a poucos metros do casco que ainda flutuava, e ficaram observando. A Endurance afunda. Durante semanas, o navio resistiu. Mas o gelo não tem pressa. A pressão continuou. O casco cedia cada vez mais. Os sons que saíam da madeira eram descritos pelos homens como explosões, como tiros, como algo que não deveria vir de uma estrutura construída para durar. A água entrava pelos vãos. A inclinação aumentava. Em 21 de novembro de 1915, a Endurance afundou. Os 28 homens assistiram do gelo. Sem o navio, o que havia era gelo em todas as direções,
3 botes que não estavam na água, suprimentos para alguns meses, e nenhum meio de comunicação com o mundo exterior. Ninguém sabia onde estavam. Ninguém estava procurando por eles. A última posição conhecida pelos mapas era a de quando haviam deixado South Georgia, meses atrás. O líder da expedição olhou para os homens. Não fez discurso. Disse apenas o que havia para dizer. Agora voltamos para casa. A frase era simples. O que ela representava não era. Entre eles e qualquer forma de civilização havia centenas de quilômetros de oceano Antártico, sem navio, sem rádio, e com um inverno que ainda não havia terminado. Mas era isso. Não havia outra direção. O gelo e os botes. Acampados sobre a plataforma de gelo, o plano imediato era claro: esperar que o gelo derivasse para o norte até uma posição de onde pudessem lançar os botes e alcançar terra. Havia ilhas na região. Desabitadas, mas terra firme. E de terra firme, havia possibilidades. Tentaram marchar. Carregaram os botes sobre o gelo em direção ao oeste, na esperança de alcançar uma posição melhor. O gelo não cooperou. A superfície era irregular, cheia de blocos e fendas, impossível para arrastar estruturas do tamanho dos botes. Após dias de esforço que renderam poucos quilômetros, o líder tomou a decisão mais difícil daquele período: parar. Acamparam no gelo e esperaram. Semanas. Meses. A plataforma derivava. Às vezes para o norte, às vezes para outros lados, conforme as correntes e os ventos. Havia dias em que avançavam. Havia dias em que recuavam. Os homens mantinham a rotina. O líder mantinha a moral. O frio era constante. Em 9 de abril de 1916, o gelo rachou sob o acampamento. Não foi um aviso. Foi imediato. A superfície que havia sustentado os homens por meses simplesmente abriu. A ordem foi dada sem hesitação. Os botes foram lançados. 7 dias de oceano aberto se seguiram. O frio era mais intenso do que qualquer coisa que haviam experimentado no navio. As roupas congelavam. Os homens remavam e velavam em turnos, sem descanso real, sem espaço para se mover nos botes superlotados. Alguns não conseguiam mais segurar os remos. Um dos homens teve um colapso. Outros deliravam. Em 15 de abril de 1916, avistaram terra. Era a Ilha Elefante. Um pedaço de rocha e gelo no extremo sul do Atlântico, sem habitantes, sem abrigo natural, fora de qualquer rota de navegação conhecida. Não era um destino. Era o único lugar disponível. Mas era terra firme. O primeiro contato com terra em 497 dias. Quando os primeiros homens pisaram na rocha, alguns caíram de joelhos. Outros ficaram parados, olhando para o chão como se não conseguissem acreditar que estava imóvel. Ninguém viria buscá-los ali. Isso o líder sabia desde o momento em que avistaram a ilha. Precisava decidir o que fazer com esse fato. A decisão. A situação era esta: 28 homens numa ilha desabitada, fora de qualquer rota de navegação, sem rádio, com suprimentos limitados, no inverno antártico que se aprofundava. Esperar por um resgate espontâneo era esperar por algo que não viria. A única saída era ir buscar ajuda. O ponto habitado mais próximo era South Georgia, a mesma ilha de onde haviam partido meses antes, onde ficavam as estações baleeiras noruegas. Mas South Georgia ficava a 1.300 quilômetros de distância, do outro lado de um oceano que os próprios marinheiros chamavam de o mais violento do mundo. E o único meio de cruzá-lo era o maior dos 3 botes salvados, uma embarcação de madeira com 6,9 metros de comprimento. O líder avaliou os homens. Escolheu 5, os que tinham as melhores condições físicas e as habilidades mais necessárias para a travessia: o navegador, o segundo oficial, o carpinteiro,
e 2 marinheiros experientes. Deixou os outros 22 sob o comando de seu segundo, um homem de confiança absoluta que havia estado em todas as suas expedições anteriores. Antes de partir, teve conversas longas com o homem que ficaria no comando. Deixou instruções para cada situação possível. Deixou uma carta. Disse o que havia para dizer. Em 24 de abril de 1916, o bote foi lançado ao mar. Os 22 que ficaram na ilha assistiram ao bote se afastar. Ficaram olhando até ele sumir no horizonte. Depois olharam uns para os outros. De um lado, 6 homens num bote de 7 metros tentando cruzar 1.300 quilômetros do oceano mais tempestuoso do mundo, no inverno, sem garantia de chegar. Do outro, 22 homens numa ilha desabitada no fim do mundo, sem saber se alguém voltaria. Os 2 grupos precisavam resistir. E nenhum dos 2 sabia quanto tempo isso levaria. O oceano. O oceano entre a ilha Elefante e South Georgia é chamado de Furious 50s, os 50 furiosos, pelo grau de latitude onde fica. Não há terra naquela faixa do globo para conter os ventos. Eles circulam sem obstáculos, acumulando força por milhares de quilômetros antes de atingir qualquer embarcação que esteja no caminho. O bote entrou nesse oceano no inverno austral. As ondas chegavam a alturas que os homens descreveram depois como montanhas. O spray congelava ao tocar qualquer superfície, e o gelo se acumulava sobre o casco, as velas, os remos, os próprios homens. Precisavam quebrar o gelo continuamente para evitar que o peso virasse o bote. Faziam isso com as mãos, com ferramentas, com o que estivesse disponível, em turnos, no escuro, no frio. O navegador tentava determinar a posição com um sextante, um instrumento que exige ver o sol ou as estrelas para funcionar. Em todo o trajeto, conseguiu alinhar com o sol apenas 4 vezes. O resto foi navegação por estimativa, velocidade calculada, direção mantida, posição deduzida. Se a estimativa estivesse errada, se South Georgia ficasse para trás sem ser avistada, o bote seria carregado para o Atlântico aberto. Não havia segunda chance. Em determinado momento, o líder percebeu que o horizonte à frente estava diferente. Mais escuro, mais alto. Chamou os outros. Não era névoa. Era uma onda. Uma única onda, enorme, que havia se formado longe o suficiente para acumular força durante quilômetros. Ele disse depois que era a maior onda que havia visto em décadas de navegação. O bote subiu por ela. Chegou ao topo. Desceu pelo outro lado. Continuaram. 16 dias depois da partida, avistaram terra. South Georgia estava à frente. Mas o oceano não havia terminado. Um furacão os impediu de pousar por 2 dias, jogando o bote de volta ao mar cada vez que tentavam entrar numa baía. Quando finalmente conseguiram tocar a praia, na madrugada do 10º dia de maio, os 6 homens mal conseguiam se mover. Estavam em South Georgia, no lado errado da ilha. As estações baleeiras ficavam do outro lado, separadas por um interior montanhoso que ninguém havia cruzado antes. A travessia. 3 dos 6 homens não tinham condições de continuar. Ficaram com o bote, num abrigo improvisado, esperando. O líder partiu com 2 homens. Levavam suprimentos para 3 dias, um machado de carpinteiro usado como picareta, e pregos nos sapatos no lugar de grampos de escalada. Não havia mapa do interior da ilha. Ninguém havia cruzado aquelas montanhas antes porque não havia razão para isso. As estações baleeiras ficavam todas na costa. O interior era uma sequência de campos de neve, glaciares e cadeias de montanhas. Cada vez que chegavam ao topo de uma elevação e viam o outro lado, havia mais montanha à frente. A névoa fechava e abria. A temperatura caía à noite a ponto de tornar o descanso perigoso. Parar era congelar. Precisavam continuar. Em determinado momento,
chegaram ao topo de uma encosta que descia em gelo puro para uma profundidade que não conseguiam ver. Não havia como descer com segurança. Não havia como contornar. Haviam tentado outras rotas e todas haviam fechado. O tempo estava virando. Os três sentaram na neve. Enrolaram a corda de alpinismo em espiral, formando uma espécie de trenó improvisado. Sentaram sobre ela, um atrás do outro. E se lançaram encosta abaixo sem ver onde terminava. Pararam numa planície de neve no fundo. Levantaram. Continuaram. 36 horas depois de partir, sem parar para dormir, os três homens chegaram à borda de uma elevação e ouviram algo que não haviam ouvido em meses. Um apito de fábrica. Era a hora de início do turno na estação baleeira de Strones. O som desceu pelo vale e chegou até eles. Desceram até a estação. O gerente que os recebeu havia estado com eles em South Georgia meses antes, quando o navio partiu. Olhou para os três homens que estavam à sua frente. Não os reconheceu. Quando o líder disse o nome, o gerente ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou de onde vinham. Quando ouviram a resposta, os marinheiros noruegueses reunidos na sala, homens que conheciam aquele oceano melhor do que qualquer outra pessoa viva, ficaram em silêncio. Alguns choraram. Na Ilha Elefante, os 22 homens esperavam. O segundo em comando acordava os homens toda manhã com a mesma frase: enrolem as malas, rapazes. O chefe pode vir hoje. Os 22. Na ilha, o tempo passava de forma diferente. Haviam construído um abrigo com os dois botes restantes, virados de cabeça para baixo sobre paredes de pedra, cobertos com lona. 22 homens dormiam naquele espaço. A iluminação vinha de lâmpadas feitas com gordura de animal. A comida vinha de pinguins e focas, caçados quando apareciam, cada vez mais escassos com o avanço do inverno. O segundo em comando mantinha a rotina e a disciplina. Todos os dias, a mesma frase na hora de acordar. Toda manhã, a mesma possibilidade mantida em aberto. O chefe pode vir hoje. Semanas se passaram. Nenhum navio apareceu. A partir de South Georgia, o líder havia tentado 4 vezes chegar à ilha. A primeira tentativa foi bloqueada pelo gelo a menos de 200 quilômetros. A segunda chegou perto o suficiente para ver a ilha no horizonte antes de ser forçada a recuar. A terceira teve o motor quebrado. O gelo antártico não cedeu em nenhuma delas. Na ilha, os suprimentos chegaram ao limite. Havia combustível para 6 dias. Comida para 2. O segundo em comando não informou os homens sobre os números reais. Manteve a frase. Toda manhã. Em 30 de agosto de 1916, um navio apareceu no horizonte. Era um rebocador pequeno, emprestado pelo governo chileno, o único que havia aceitado tentar a travessia naquelas condições. O líder estava a bordo. Quando o navio se aproximou o suficiente, gritou em direção à praia. A resposta veio do costão. Todos salvos. Todos bem. Em menos de 1 hora, todos os 22 homens estavam a bordo. 22 homens. Mais de 4 meses numa ilha desabitada no extremo sul do mundo, com suprimentos que haviam chegado ao fim. O bote que havia partido para buscar ajuda havia voltado. E não faltava ninguém. A história por trás da história. O homem que liderou essa expedição existiu de verdade. Era irlandês, tinha 40 anos quando o navio afundou, e havia passado a vida explorando regiões polares. Já havia chegado perto do Polo Sul em expedições anteriores. A travessia da Antártida seria o último grande feito da era de exploração polar. O nome dele é Ernest Shackleton.
A expedição ficou conhecida como Expedição Endurance, e é considerada até hoje um dos maiores registros de liderança em condições extremas já documentados. Dos 28 homens que partiram, nenhum morreu. Em 2 anos de expedição, com o navio destruído, sem comunicação com o mundo, em condições que haviam matado expedições anteriores, nenhum morreu. Shackleton escreveu sobre a travessia de South Georgia no livro que publicou em 1919. Descreveu uma sensação que o acompanhou durante as 36 horas de caminhada, a impressão de que havia uma quarta presença com eles, além dos 3. Não disse nada aos companheiros durante a travessia. Depois, quando mencionou a sensação, os 2 disseram ter experimentado mesmo, de forma independente. Em 1921, Shackleton voltou à Antártida liderando uma nova expedição. Em 5 de janeiro de 1922, morreu de ataque cardíaco a bordo do navio, ancorado em South Georgia. Foi enterrado ali, a pedido de sua esposa. O túmulo fica no mesmo lugar de onde havia partido, anos antes, rumo ao gelo. Em 2022, pesquisadores localizaram o navio Endurance no fundo do mar de Weddell, a mais de 3.000 metros de profundidade. Estava praticamente intacto. O nome ainda era legível no casco. A narrativa que você acompanhou aqui foi construída a partir de registros e relatos reais. Alguns elementos foram reorganizados para dar fluidez à história. Os acontecimentos centrais permanecem os mesmos. Se esse tipo de história faz sentido para você, há outras experiências reais como essa aqui no canal. A próxima já está disponível.